Olá, meu nome é Ian Figueiredo e eu vou apresentar meu trabalho sobre Financial Trading. Bom, e o que seria Financial Trading? Financial Trading, que traduzindo quer dizer negociação financeira, se trata de um tipo de negociação de ativos financeiros. Como, por exemplo, ativos financeiros são, por exemplo, ações na bolsa de valores, títulos, enfim. E esse comércio de ativos ele acontece na bolsa de valores, que eu já citei, e também no balcão, que é conhecido como OTC. O balcão ele é como a bolsa, só que ele tem menos exigências ali para participação de empresas, ou seja, as empresas, os interessados em, em vender ativos, né? Se não tem requisito suficiente para participar da bolsa, eles participam do balcão. E essas negociações de ativos elas são feitas com o objetivo de gerar lucro, com base no desempenho, né, do negócio, o produto que é ligado a esse ativo financeiro que foi adquirido. Ou seja, esses ativos eles são comprados quando estão em baixa e são vendidos quando estão em alta. Isso aqui é uma das estratégias que tem quando se trata de negociação de ativos. Aqui, como eu já falei, pode acontecer na bolsa ou no balcão. A bolsa a gente conhece bastante, né? Porque temos bastante contato se tratando de informações vinculadas na mídia. A gente ouve falar ou lê o nome bolsa de valores e já tem uma ideia mais ou menos ali na nossa cabeça do que se trata. Uma negociação na bolsa ela ocorre de forma indireta entre as partes, onde, por exemplo, é possível adquirir ações de uma determinada empresa através da bolsa de valores, né? Ao contrário da bolsa, o balcão ele proporciona uma ação mais direta, onde acordos de negociação de ativos eles ocorrem de forma direta entre as partes interessadas, em vender ou comprar esses ativos aqui. Bom, agora falando sobre a estrutura geral do Financial Trading, ela pode ser resumida em três elementos fundamentais, que são o produto, né, que no caso são os ativos financeiros, o mercado, que é onde se negocia esses ativos, que no caso é a bolsa e o balcão, e o negociador, que é aquele investidor, né, que ele é mais conhecido como trader no meio de Financial Trading. Aqui, o produto da negociação são ativos financeiros, como eu já falei, como ações, derivados e como o CFD, que ele é o contrato por diferença, e também temos obrigações, que são conhecidas como títulos. Esses ativos financeiros eles são instrumentos que eles permitem aumentar o patrimônio de quem adquire com o passar do tempo. Eles não são palpáveis, ou seja, não são físicos como um imóvel ou um carro, mas eles têm o potencial de gerar renda e podem ser negociados a qualquer momento no mercado, né? De forma resumida, os ativos financeiros eles são direitos econômicos, que eles têm um valor específico, podem ser negociados no mercado financeiro. Aí tem aqui exemplos de obrigações, né, que eu falei, que são os títulos, e esses ativos financeiros eles recebem um valor que vem da oferta e demanda do mercado em que eles estão participando, ou ainda também pelo grau de risco que eles apresentam, né, de investimento. Bom, agora falando um pouco mais especificamente dos tipos de ativos financeiros, temos aqui a ação. A ação ela é parte do capital de uma empresa, pode ser comprada para gerar rendimentos por dividendos, ou ainda gera rendimentos com uma nova negociação, né, quando está em alta. E as ações, né, elas são ativos de renda variável, que elas representam a menor porção do capital de uma empresa. Logo, então, comprar uma ação na bolsa de valores dá direito à participação nos resultados do negócio que você está adquirindo, sejam eles positivos ou negativos. Então, esse desempenho do negócio, né, vai impactar diretamente aí na sua renda, né, dependendo do tipo de estratégia que você adota. Ao contrário dos ativos de renda fixa, os papéis eles estão sujeitos à volatilidade do mercado e têm as suas cotações ajustadas de acordo com a oferta, né, e demanda dos investidores.
A ação ela é adquirida quando está em baixa e acontece a venda quando ela está em alta, que é uma das estratégias aí do financial trading. Bom, agora falando um pouco sobre as obrigações, como eu falei no começo, também conhecido como títulos. Nesse ativo ele não acontece a compra de um ativo, ele é um investimento por meio de empréstimos. E essas obrigações, os títulos, eles podem ser classificados tanto como públicos como também como títulos privados. Esses títulos públicos, eles são títulos de crédito emitidos pelo governo, né? O investidor ele empresta dinheiro para o governo, e o governo ele devolve depois esse empréstimo acrescido de uma remuneração adicional, né? Que no caso são os juros, podendo ser pré-fixado ou pós-fixado. Resumindo, os títulos públicos eles são ativos de renda fixa emitidos pelo governo federal para financiar a dívida pública do país. Eles são vendidos por meio do Tesouro Direto e podem ser comprados por qualquer investidor. Já esses títulos privados, né, não fogem muito desse conceito, mas como o próprio nome diz, eles são aqueles emitidos por instituições privadas, como instituições financeiras e empresas. O investidor ele empresta dinheiro para essas empresas, essas instituições privadas, e ele recebe esse dinheiro de volta com o tempo de um acréscimo. E assim como nos públicos, esses acréscimos são os juros ali, né? Então essa é a forma de renda com esse tipo de ativo aqui, obrigações, por meio de juros. Bom, agora falando sobre um outro tipo de ativo, né? O contrato por diferença, o CFD. Ele é um produto financeiro que permite investir em ações e outros ativos sem precisar ter propriamente esses ativos, né? O CFD ele é um contrato derivativo que ele é feito entre dois investidores que tem como objetivo apenas a liquidação financeira sobre um título e não a sua liquidação física, né? Que foi o que eu acabei de mencionar aqui. Ou seja, ao comprar um CFD desse, é absorvido somente a variação financeira desse ativo, sem precisar tê-lo mesmo. Então a negociação ela é feita com base no valor da diferença entre a cotação de abertura e a cotação de fechamento desse ativo adquirido, né? De determinado ativo adquirido. Se o ativo ele estiver em alta, o comprador desse CFD ele ganha a diferença entre o preço final e o inicial, mas também tem o outro lado, né? Se estiver em baixa e o resultado for negativo, o investidor ele terá que pagar essa diferença ao vendedor. Então é mais ou menos assim que funciona. É assim que funciona o CFD, né? O contrato por diferença, que é um dos tipos de ativos financeiros. Bom, agora falando um pouco sobre o negociador. O negociador, que eu já falei, conhecido também como trader, ele é vendedor ou comprador de ativos com a finalidade de obter lucro. Ele é profissional ou não que ganha dinheiro com operações de curto prazo, como as ações e contratos que eu mencionei, independente do mercado estar subindo ou descendo. Bom, no mercado há várias empresas, indivíduos e até mesmo governos negociando ao mesmo tempo. O trader, como já falado, ele é um investidor que compra um ativo desvalorizado e vende quando valoriza, no geral. E no geral esses traders eles têm características semelhantes, que apesar de existir uma grande variedade, né, uma grande variedade de foco desses traders. Os traders eles costumam estudar bastante qual ativo que querem investir, fazem pesquisa sobre o mercado, empresa, fazem leitura de gráficos, ainda se atentam a tendências do mercado financeiro. Independente do tipo de ativo adquirido ou da estratégia utilizada, o objetivo é buscar um equilíbrio para tentar reduzir os riscos, né, e aumentar o potencial de lucro desse ativo. E para isso é necessário, né, ficar atento, através desses estudos que eu mencionei, ao balanceamento entre o lucro potencial e o risco. Com isso, a chance de se ter uma negociação bem sucedida aumenta. E aqui os tipos de
de negociadores, né, que existem, ou seja, os diferentes focos que eles podem ter. Nós temos aqui o scalp, que ele é focado em operações de curtíssimo prazo, que podem durar segundos. Temos o day trader, que faz transações dentro da janela diária, né, chamada de intraday. Ele compra e vende no mesmo dia, aquela mesma quantidade e mesmo ativo da mesma corretora. Temos o swing trader, que fazem operações que podem durar em média uma semana. Temos o position trader, que as transações duram pelo menos um mês. Ele faz transações de um mês, né? Tem o buy and holder, como o próprio nome sugere, traduzindo, compra e segura. Ele visa montar uma carteira, um portfólio. E temos o trader institucional, que é uma pessoa vinculada a empresas de ramo financeiro, atuando conforme a empresa que ele representa. Temos o broker, que é o executor de ordens relativas a negociações dos seus superiores, que também são traders, né? E o broker ele não toma decisão, ele apenas executa. E temos o seller trader, que ele media as negociações, oferece estratégias e executa ordens de acordo com o consentimento dos clientes. Ele é o broker, né? É o vendedor. Bom, agora falando um pouco do mercado, como eu já falei antes, né, existe a bolsa de valores e o balcão. Na bolsa de valores há muitas regras, enquanto no balcão essas regras elas são mais flexíveis. A bolsa de valores ela é um mercado mais exigente quando se trata de requisitos para participação de empresas e é onde ocorrem negociações de diversos tipos de ativos financeiros, como por exemplo ação e títulos. Quando o negociador ele compra uma ação, que é o ativo mais conhecido da bolsa, ele se torna um sócio de pequena escala do negócio ou escala maior, né, dependendo de quantas e de quais ações foram adquiridas. A bolsa ela também tem o objetivo de manter um ambiente transparente e seguro para os envolvidos, mas é um ambiente com bastante regras para quem quer participar. Então, para investir na bolsa é necessária uma corretora de valores, né? Enquanto o balcão ele é meio que o inverso, né? Ele é um segmento do mercado de capitais, onde ocorre a negociação de títulos autorregulados. E a negociação desse tipo de mercado, no balcão, né, costuma acontecer por meio de sistemas eletrônicos e telefone. E o mercado do balcão é onde são negociados uma variedade de títulos imobiliários que não possuem requisitos suficientes, né, para participarem aqui da bolsa de valores. Então, o balcão ele é um mercado onde suas regras e normas são mais flexíveis, né, como eu já mencionei, o que permite a participação de empresas que não têm requisitos suficientes para participar aqui da bolsa de valores. Bom, agora entrando mais no mérito de sistemas distribuídos, né? Por que um sistema de financial trading ele precisa ser distribuído? O sistema de financial trading tem necessidade de ser distribuído, né? Porque a centralização ela pode gerar uma série de riscos e problemas a curto, médio ou até a longo prazo, né? Então pode ocorrer a monopolização do poder, né, dessa entidade aqui que fica centralizada, coordenando todas as operações. E se levar em conta a teoria dos grafos, né, é exatamente isso que acontece. Há pouca segurança de informação pela ausência de confirmação e ainda um controle fraco de versões, né, porque fica tudo aqui centralizado, as informações. Então não tem outros pontos desse daqui para ajudar nesse processamento e nessa segurança dos dados. E para impedir que esses problemas acontecessem, quer dizer, reduzir, né, seria, por exemplo, preciso ter uma entidade que fosse de confiança de todos os envolvidos no sistema, de todas as organizações, né, por exemplo, governos, comerciantes, bancos. Mas achar uma entidade dessa que fosse de confiança de todo mundo é muito difícil. Então por isso que é inviável manter um sistema centralizado. No sistema centralizado também seria difícil manter diversas versões de estados dos dados compartilhados, como por exemplo compra e venda de ações em diferentes lugares do mundo ao mesmo tempo. Como o nosso central faz todo esse processamento, há um esquema de fila para atender o registro de informações de transações no mercado. E por ser centralizado pode ocorrer falhas irreparáveis, né? Que se falhar esse nosso central aqui, ele vai parar todo o sistema. Se fosse centralizado, o sistema de financial trading.
Bom, em um sistema distribuído, ele proporciona mais segurança e confiabilidade, né, ao financial trade. Em um sistema distribuído, são guardadas diversas versões do estado de dados que ficam em diferentes pontos aqui do sistema, né, da rede de envolvidos, nesses nós descentralizados. E essas versões depois são unidas em uma só. Os sistemas distribuídos eles permitem que sejam feitas negociações de forma segura, com criptografia e com sistema de recebimento, né, de verificação de recebimento por conta desses nós descentralizados. A imagem mostra bem aqui como é que fica essa disposição de nós, né, no sistema distribuído. E em um sistema distribuído ainda há a segurança de não ter um colapso do financial trade em caso de falha, né? Que lá no descentralizado, se falhasse aquele nó central, toda a rede caía. Aqui não, né? Pode falhar um nó desse aqui que não vai impactar na rede inteira, né? Então, uma outra vantagem em adotar um sistema distribuído na rede de financial trade é o fato de ter a possibilidade de crescimento modular. Ou seja, para adicionar novos nós aqui, né, de envolvimento desse sistema, não é necessário parar o sistema. Pode ser adicionado de nós à vontade aqui sem precisar parar o sistema, como aconteceria se fosse com o centralizado lá. E o financial trade ele precisa ter um sistema distribuído também por conta da necessidade de ter um acesso em tempo real a uma quantidade grande de fontes de informação, como por exemplo preços e tendências a ações. E a comunicação desse tipo de sistema distribuído ela é focada no processamento de itens de interesse. Esses itens são conhecidos como eventos, sendo que estes precisam ser entregues de forma confiável e rápida para uma quantidade grande de clientes interessados nos itens. A arquitetura do financial trade é bem específica, adotando um sistema baseado em evento distribuído. Bom, essa imagem ela mostra um sistema de financial trade, né, bem típico, onde é uma série de feeds de eventos aqui que chegam numa determinada instituição financeira, e esses feeds eles compartilham determinadas características. As fontes elas estão normalmente em uma variedade de formatos, como eventos de dados de Reuters e eventos fixos. Esses eventos eles adotam um formato específico do protocolo de troca de informações financeiras. E também tem eventos de diversas tecnologias diferentes, o que bota em evidência também o problema da heterogeneidade que diversos sistemas distribuídos têm. E nessa figura é mostrado aqui o uso desses adaptadores, que eles traduzem esse formato heterogêneo em um formato interno comum para ser processado aqui dentro do sistema. Aqui. E esse sistema de negociação ele deve lidar com diversos fluxos desses eventos, sendo que todos chegam a taxas bem rápidas e com frequência exigem que esse processamento seja em tempo real, para fazer a detecção de padrões que indicam oportunidades de negociação. E essa abordagem ela é utilizada principalmente para criar estratégias algorítmicas de negociação, cobrindo tanto a venda quanto a compra de ações. E também essa estratégia ela visa procurar padrões que indiquem oportunidades de negociação e que possa responder de forma automática para colocar e gerenciar ordens. Então esse aqui é um tipo de financial trade, né? É um tipo mais automatizado de sistema. Essa estrutura aqui ela funciona aqui em vários desses pontos aqui que ficam recebendo esses eventos e fazem esse processamento. Bom, aqui terminando o trabalho, né? Fazendo uma breve conclusão, é possível dizer que esses sistemas de financial trade que eu falei aqui nessa apresentação, eles são
E eles realmente precisam ser distribuídos, né, por uma série de motivos que eu listei. Mas relembrando alguns deles aqui, né, que podemos dizer que são os principais. A necessidade de uma maior confiabilidade nas operações feitas. E um sistema distribuído ele consegue passar muito mais dessa confiabilidade, né, por conta de vários nós administradores ali e não uma coisa centralizada. E, e isso permite que seja feito em tempo real e em tempo bem hábil também. Então tudo isso são motivos para que o sistema de Financial Trade ele se estruture para ser um modelo que não seja centralizado. Então é isso. Muito obrigado.